Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Quero convidar você a refletir comigo a liturgia deste domingo, 29º domingo do tempo comum. Quero convidar você a abrir seu coração, abrir também a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, do versículo 15 até o versículo 21. Acompanhe comigo. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós, nesse domingo, somos convidados a refletir sobre um dilema que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, vivemos neste mundo. Nós sabemos que nós buscamos uma pátria, a pátria eterna. Nós buscamos o céu. Nós estamos aqui como estrangeiros, como peregrinos. Nós sabemos que o nosso coração aspira a algo maior e melhor. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente vive aqui. Nós estamos neste mundo. E nós conseguimos compreender que existem dois grandes poderes. O poder temporal, o poder civil, o poder do Estado, o poder do governo, e o poder soberano, o poder divino. E nós, como cristãos e como cidadãos, somos convidados a obedecer. O Evangelho de hoje é colocada a questão para Jesus. As autoridades religiosas, com algumas pessoas do partido de Herodes, foram lá conversar com Jesus, começaram até com as palavras bonitas, elogiando Jesus e tal, mas naquela pergunta existia um desejo de colocar Jesus em maus lençóis. Era uma arapuca. Palavras maliciosas. Estavam querendo realmente pegar Jesus na palavra para poder arranjar um motivo para condená-lo. Então eles perguntaram: é lícito ou não pagar o imposto a César? E aí Jesus aqui está numa sinuca de bico, como a gente costuma dizer. Porque se Jesus dissesse é lícito, ele iria legitimar a opressão do Império Romano. O Império Romano que oprimia as pessoas, cobrando duros impostos. Se Jesus dissesse que não, ele era um revolucionário que estava ali querendo fazer uma rebelião, que estava desobedecendo o Estado da época, as leis daquela época. E isso iria ser um motivo também, né, da prisão de Jesus. E, enfim, iriam se aproveitar disso para poder prejudicar Jesus. E aí diz o texto que Jesus então refletiu, né, percebendo a maldade das palavras, a maldade da intenção, a maldade do coração daqueles homens, ele disse: me dê uma moeda aí. De quem é que essa gravura que está na moeda? De César? Então Jesus responde sabiamente: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos que existe
a religião e existe a pátria. Existe a igreja e existe o Estado. E nós vivemos nisso. Nós vivemos dentro dessa realidade. Mas é preciso que a gente compreenda bem que nós somos cidadãos e nós devemos sim obedecer às autoridades constituídas, inclusive nós rezamos por elas. Existe na bênção do Santíssimo Sacramento, a gente reza pelas autoridades constituídas. E existe a lei da igreja, a lei divina, a lei da palavra de Deus. E que, infelizmente, em alguns pontos, elas não entram em acordo. Como assim, Frei? Porque, infelizmente, em muitos países, inclusive no nosso, já existe leis e desejo de aprovar leis que ferem a nossa fé, que ferem a lei de Deus. Uma lei que legitima a morte de crianças, o aborto. Leis que nos proíbem de manifestar a nossa fé. Já existe lugar em que não se pode mais bater o sino, já existe lugar onde não se pode mais fazer uma procissão, já existem muitos lugares que há uma intolerância muito grande, uma perseguição declarada à nossa fé. E aí? A gente obedece ou não? Eu me lembro muito bem que quando Jesus esteve diante de Pilatos, que Pilatos disse: tu não sabe que eu tenho poder para poder te condenar ou para poder te absolver? O que Jesus disse a ele? Nenhuma autoridade te teria sido dada se não fosse do alto. Ou seja, acima do poder temporal existe o poder soberano, o poder divino, o poder de Deus. As autoridades constituídas devem ser respeitadas, nós devemos pagar os nossos impostos, nós devemos obedecer às leis de trânsito, nós devemos verdadeiramente ser bons cidadãos. Mas a gente não pode abrir mão daquilo que a gente crê. Então, se é uma lei que vai ferir o meu credo, a minha prática religiosa, se é uma lei que vai contra os meus princípios, os meus valores religiosos, eu não sou obrigado a praticar. Por quê? E é exatamente por isso que muitos e muitos irmãos hoje, não somente lá no início das primeiras comunidades, em que havia uma perseguição declarada aos cristãos, hoje, muitos irmãos estão fugindo das suas pátrias, se refugiando em outros lugares exatamente por isso. Exatamente porque ali eles não têm liberdade de manifestar a sua fé cristã. É proibido falar o nome de Jesus, é proibido usar um símbolo religioso. Há uma grande intolerância a isso. Então, meus amados irmãos, a gente vive sim num país leigo e aconfessional. Mas isso não quer dizer que a gente é proibido de fazer o que a gente acredita. Outras pessoas têm direito a professar e manifestar o que elas creem. Mas o que às vezes a gente percebe? De forma velada, às vezes de uma forma sutil, mas às vezes de uma forma declarada mesmo. Uma verdadeira perseguição. A igreja muitas vezes é perseguida, criticada, caluniada, difamada, ridicularizada. Então hoje, Jesus está dizendo para nós: dê a César o que é de César. Cumpra as suas obrigações como um bom cidadão. Mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, a Deus a nossa adoração, a Deus o nosso respeito, a Deus o nosso culto, a Deus tudo aquilo que a gente de fato acredita que Ele pede de nós. Então, meus amados irmãos e irmãs, abramos o coração. E hoje é dia da gente afirmar, da gente não ter vergonha. Jesus disse
Quem tiver vergonha de mim aqui na terra, eu vou ter vergonha de você lá diante do Pai. Então a nossa fé, ela deve ser vivenciada com autenticidade, com respeito, com verdade, mas sem vergonha, mas sem receio. Que a gente possa dar a Deus, de fato, o que é de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem.